Trump deve assinar uma ordem executiva para encaminhar o fim do Departamento de Educação, que é equivalente ao MEC, o Ministério da Educação no Brasil. Essa é uma medida inédita e também, claro, controversa nos Estados Unidos, que deve transferir a autoridade da agência para os estados, coisa que já era mesmo proposta de campanha de Trump. O objetivo é garantir mais autonomia para as comunidades locais. A implementação não deve ser imediata. A gente passa na sequência, então, pelos detalhes do projeto de Trump de transferir a educação para os estados e do que essa medida de hoje significa. Com o primeiro questionamento sendo, ele pode mesmo fazer isso? Bom, como em muitas medidas de Trump, que é um dos presidentes a mais tomar ações pelo executivo da história, fica essa pergunta. A ordem enfrenta desafios legais sobre a autoridade do presidente para desmantelar o departamento. A eliminação completa vai depender de apoio do Congresso. Ele deve tomar aí uma etapa gradual. Essa ordem deve já tomar medidas nessa direção. Para o fim completo do departamento, vai depender de fato do Congresso. Para uma medida como essa, são necessários 60 votos no Senado, e embora os republicanos tenham uma maioria, eles têm apenas uma maioria pequena aí, 53 dos 100 senadores, que é abaixo do número necessário para bloquear uma tática chamada filibuster. Quando tem uma minoria pequena, às vezes a oposição pode utilizar uma maioria pequena, a oposição pode utilizar essa tática. É uma tática parlamentar nos Estados Unidos, onde um grupo de senadores tenta atrasar a votação, tenta bloquear um projeto, gastando todo o tempo na tribuna até que não se consiga votar o projeto e fica postergando isso, tornando muito difícil que a coisa vá para frente. Para evitar essa estratégia, são necessários 60 senadores. Vamos ver o que os republicanos conseguem negociar. Essa ordem, de agora, não vai tomar essa medida de imediato, não vai passar pelo Congresso de imediato, mas vai começar a tomar um plano, a tomar um caminho para o desmantelamento do Departamento de Educação. Explicando que isso não é de hoje. O Departamento de Educação, vocês estão vendo aqui ao meu lado a imagem do prédio. A gente tem agora uma outra imagem. Isso é do programa do Partido Republicano de 1996. Já naquela época, o partido, nas suas diretrizes divulgadas publicamente, queria o fim do Departamento de Educação e mais autonomia para os estados nesse assunto. Agora, mesmo Ronald Reagan, tão notório como um presidente conservador, tentou isso, não conseguiu. O desejo não é de agora. O Departamento de Educação tem investigado uma série de acusações de antissemitismo e discriminação racial, e isso é mesmo um dos pontos pelos quais se milita o fim do departamento do lado de Trump e do lado dos conservadores nos Estados Unidos. Acusações de discriminação racial, de doutrinação, questão de pauta ideológica, é uma das questões que se alega. E houve alguns casos quanto a isso anteriormente. Outro dos motivos é eficiência. A gente vai passar por esses pontos um a um. Vale a pena a gente destacar que os críticos dizem, preocupados, que isso pode afetar a educação de famílias em todo o país. O departamento distribui programas críticos de ajuda financeira, bolsas de estudo, entre outros. Bolsas Pell, por exemplo, uma medida que ajuda estudantes de baixa renda a frequentar a faculdade, apoio a estudantes deficientes até 21 anos, entre outros. Mas o governo afirma que esses programas continuarão funcionando. O texto da ordem executiva orienta a secretária Linda McMahon a tomar as medidas necessárias para o fechamento do departamento, garantindo a continuidade dos serviços, programas e benefícios dos quais os americanos dependem. A gente aguarda, então, para ver como a coisa se desdobra. Vamos passar pelos pontos alegados pelos republicanos para o fim do departamento, a começar por uma ordem executiva anterior que vocês agora veem ao meu lado. Ela diz, encerrando a doutrinação radical nas escolas entre o jardim de infância e K-12, é como eles dizem aí, o K-12, isso é o termo dos Estados Unidos para designar o ensino entre o jardim de infância e o final do ensino médio. Então, jardim de infância, fundamental e médio ficam nessa categoria. Nessa ordem executiva, já havia cortes de fundos federais para medidas ao estilo DEI, Diversidade, Equidade e Inclusão. Essa ordem executiva deve determinar ainda que esses programas financiados com recursos do Departamento de Educação, não poderão ocorrer. O Departamento de Educação não deverá promover iniciativas envolvendo diversidade, equidade, inclusão ou ideologia de gênero. Já uma medida anterior que a gente vê agora na tela deve ser reforçado pela que vem adiante. E enquanto a pauta ideológica e a discussão a respeito de doutrinação é parte desse debate, isso não dá o retrato inteiro. Agora vocês vão ver ao meu lado esse gráfico, que vem da organização nos Estados Unidos, a Avaliação Nacional de Progresso Educacional, ou NAEP, N-A-E-P, na sigla em inglês, mede o desempenho dos alunos do país.
A coisa não tem sido positiva, e esse é uma das teclas nas quais os republicanos batem, alegando que eles têm um dos custos por aluno mais caros do mundo, mas com resultados que não se comparam a algo do que é visto em outras nações. Então, a avaliação de 2024, divulgada em janeiro desse ano, mostra uma aparente crise no sistema de ensino. A Casa Branca afirma que as crianças americanas estão ficando para trás. Em comparação com 2022, os resultados de matemática para alunos da 8ª série ficaram quase estagnados. As notas de leitura caíram 2 pontos, tanto na avaliação para alunos entre 4ª e 8ª série, até alunos até a 4ª série. Aqui a gente vê quedas, então, nos números. A coisa é um pouco pior para alunos de 1ª a 4ª série, mas para a 8ª série também não fica tão positiva. O contraste é com o alto custo. Se a gente falou aqui o custo por aluno dos Estados Unidos é um dos que não fica tão bem no ranking mundial, a gente tem a seguinte informação. O orçamento de educação para o ano fiscal de 2024 foi de 268 bilhões de dólares. Isso no momento onde o governo, ao mesmo tempo em que tenta aumentar suas receitas, também cede uma série de cortes fiscais. A conta não fecha. Isso é mesmo parte do porquê o presidente americano Donald Trump bate na tecla da eficiência e pede constantes cortes de gastos. O governo americano tem um déficit anual que não é pequeno e a dívida está perto dos 37 trilhões, com T de tatu, de dólares. Uma coisa que é mesmo manchete constantemente conforme o Congresso renegocia prazos para que se lide com a tal da dívida. Um corte no Departamento de Educação também é uma questão que parte por esse lado. A nossa apuração diz o seguinte, que a Linda McMahon, que foi a escolhida por Trump para liderar o departamento e, eventualmente, fechá-lo, iniciou um processo de demissão de quase 50% da força de trabalho que deve ser dispensada em breve. A agência tem cerca de 4 mil funcionários. Ela também cortou bilhões de dólares em bolsas destinadas a organizações progressistas que tenham, então, esse alinhamento ideológico. Mas existe um embate, e se a gente falava que se é difícil progredir com Trump, com essa agenda no Congresso, para ele também é difícil progredir na Justiça. Esse corte que Linda McMahon já fez do pessoal, nesse que parece ser um plano para gradualmente desmantelar a agência, também é barrado na Justiça. Na semana passada, uma coalizão de 20 estados, liderados por democratas, junto com Washington, entrou na Justiça para tentar barrar as demissões em massa. A ação alega que a redução de pessoal pode atrasar ou interromper repasses para as escolas, bolsas estudantis e a fiscalização de direitos civis.